Olá, sejam bem-vindos ao seu podcast favorito, Fatos Criminais. Aqui, a prioridade é clara, empatia pelas vítimas e respeito aos seus familiares. Lembrando sempre que não se trata apenas de contar histórias, mas de mergulhar nas profundezas da ciência forense e sua aplicação no mundo real. Eu sou seu apresentador, Paulo Rodrigues, e convido vocês a embarcarem comigo em mais uma história baseada em fatos criminais. Em abril dos anos 2000, o nome de Paulo Veronese Pavese ecoava por toda parte, mas não por motivos felizes. O inocente menino de apenas 10 anos sofreu uma queda devastadora no prédio onde morava, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Seus pais o socorreram imediatamente, e o que parecia um acidente comum logo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Paulo foi levado às pressas ao Hospital Pedro Sanches, lutando pela vida, mas o destino tinha planos ainda mais sombrios. Tragicamente, Paulinho caiu do playground a cerca de 10 metros de altura. Ele chegou ao hospital consciente, segundo relatos, caminhando com a ajuda de sua mãe. Contudo, 2 dias depois, em 21 de abril, ele foi transferido para a Santa Casa. Os médicos emitiram a terrível sentença: morte cerebral. E o que aconteceu a seguir é ainda mais chocante. Em 21 de abril, os pais de Paulo, com o coração de partido, autorizaram a retirada dos órgãos, acreditando que poderiam salvar outras vidas. No entanto, tudo estava prestes a desmoronar. O jovem Paulinho foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde às 19 horas foi oficialmente declarado morto. Após receber uma conta hospitalar exorbitante no valor de R$ 11.668, o pai de Paulo, também de mesmo nome, começou a questionar as cobranças e fazer uma investigação particular em segredo, à procura de irregularidades médicas. Ao analisar os detalhes, ele se deparou com informações alarmantes que não condiziam com os procedimentos realizados. Entre as cobranças estavam medicamentos para a remoção de órgãos, um custo que, por lei, deveria ser coberto pelo Sistema Único de Saúde. Essa descoberta levantou ainda mais suspeitas sobre a condução do caso e o que realmente aconteceu com seu filho. É dito que, após se reunir com um médico especialista em morte encefálica, que apontou onde exatamente foi o crime, o momento disruptivo entre a vida e a morte de Paulinho, que resultou na descoberta de que o garoto ainda estava vivo ao ter passado pela intervenção, uma vez que ele havia sido anestesiado para a retirada de órgãos, que é um procedimento médico ilegal. No processo do diagnóstico de morte cerebral, ele tentou algumas vezes levar o caso à justiça, mas as autoridades sempre recusavam a investigação, e que depois revelou a atuação e influência de uma máfia, que incluía políticos, autoridades policiais e médicos de Poços de Caldas, todos envolvidos de alguma forma no esquema de comércio ilegal de órgãos. Ao descobrir que seu filho ainda estava vivo durante a cirurgia e que o diagnóstico de morte cerebral era uma mentira, uma vez que ele havia sido anestesiado para a retirada de órgãos, coisa que não seria necessária em caso de óbito, como os médicos afirmavam ter acontecido, imediatamente seu pai tentou algumas vezes levar o caso à justiça, mas sempre as autoridades o recusavam, fazendo com que ele se sinta impotente, sem poder ajudar o seu filho. Não fica claro exatamente como, mas após a insistência do pai para que o caso fosse investigado, a Polícia Federal deu início ao inquérito investigativo, que revelou sérias irregularidades no exame, que atestou a morte cerebral de seu filho. Isto resultou em uma série de novas investigações por parte da PF, levando à perda do credenciamento da Santa Casa de Poços de Caldas para realizar transplantes de órgãos. O Ministério Público apontou uma série de falhas no atendimento ao garoto, dentre elas a admissão em hospital inadequado, a demora no atendimento neurocirúrgico e uma cirurgia executada por um profissional sem a devida qualificação, que culminou em um erro médico. Além disso, ficou evidente que não houve um tratamento apropriado. Os médicos foram acusados de prestarem um atendimento inadequado, o que parecia ser uma intenção de transformar Paulo em um potencial doador de órgãos desde o princípio.
Um grupo de médicos foi denunciado por homicídio qualificado. Alguns enfrentaram acusações de remoção ilegal de órgãos, enquanto outros foram processados por homicídio. Um médico foi condenado pela retirada das córneas dos olhos do garoto, mas teve sua prescrição reconhecida, resultando em absolvição. A justiça condenou 2 médicos a 25 anos e 10 meses de prisão, além de multa. Um terceiro médico foi absolvido. O ministro responsável declarou que os médicos removeram os órgãos da vítima, causando sua morte dolosa, com o pai presente na leitura da sentença. O processo também revelou outras vítimas que vieram a público, afirmando ter parentes vítimas desse sistema corrupto. As condenações resultaram na reabertura do inquérito sobre a morte de Carlos Henrique Marcondes, conhecido como Carlão, que foi diretor administrativo da Santa Casa até 2002. Na época, ele foi encontrado morto com um tiro na boca, dentro do próprio carro. Os médicos envolvidos no crime estão soltos até hoje. Não estamos falando de um caso pequeno, estamos diante de uma realidade aterradora. Pacientes assassinados em hospitais públicos para venda de órgãos. É grave. Se não tratarmos isso com a transparência que a situação exige, todo brasileiro deve desconfiar do sistema. Para termos um sistema limpo, basta colocar as cartas na mesa, apurar e punir. Isso me preocupa profundamente, disse o pai da vítima em uma entrevista. No Brasil, o assunto ainda tem um caráter muito conspiracionista, fazendo com que muitos brasileiros não acreditem que isso exista, ou talvez seja coisa só de filme. O tráfico de órgãos é uma atividade criminosa que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, envolvendo a exploração de vulneráveis e a violação de direitos humanos. Em muitos casos, as vítimas são atraídas por promessas de dinheiro fácil ou tratamentos médicos milagrosos, sem compreender o verdadeiro risco que correm. Muitas vezes operam em redes complexas, utilizando hospitais, clínicas e profissionais de saúde cúmplices para facilitar a remoção e o tráfico de órgãos. Essa prática não só desumaniza as vítimas, mas também alimenta um ciclo de corrupção vicioso dentro do sistema de saúde. As consequências vão além da saúde física, o trauma emocional, o psicológico e para as famílias afetadas, que é incalculável. É fundamental que a sociedade se una para combater esse crime, exigindo transparência e responsabilidade de todos os envolvidos. Após longos anos de batalhas judiciais, a tragédia do caso Paulo Pavesi não apenas abalou a cidade de Poços de Caldas, mas também expôs um sistema corrupto e vulnerável que, em vez de proteger, traiu a confiança dos cidadãos. A perda de um filho de forma tão brutal deixou marcas profundas na família Pavesi, que acabou pedindo asilo na Itália e posteriormente se mudando para a Inglaterra, alegando tomar essa decisão após sofrerem frequentes ameaças de vida aqui no Brasil. A luta de Paulo Ayrton Pavesi para trazer justiça e verdade à luz se tornou testemunho da resiliência e da necessidade de vigilância na saúde pública. O caso levantou questões cruciais sobre a ética médica e a segurança dos pacientes, fazendo com que muitos repensassem a relação de confiança que devem ter com os profissionais de saúde. Caros ouvintes, obrigado por acompanhar até aqui e comente abaixo o que você achou deste episódio. E se você tem alguma informação ou sugestão que gostaria de compartilhar em um caso para ser analisado, não deixe de nos contar. Compartilhe e assista o último conteúdo lançado. Sua participação é fundamental para o sucesso do nosso programa. E não se esqueçam, não podemos permitir que a história de Paulo seja esquecida, mas sim utilizá-la como um catalisador para mudanças necessárias em nosso sistema de saúde. A luta contra o tráfico de órgãos e a proteção das vítimas de crimes devem ser prioridades para todos nós, que possamos sempre buscar um sistema mais justo, mais ético e que respeite a dignidade de cada vida. Obrigado e até a próxima.